Entrevista. Olá, você ligado aqui na Rádio UNAERP. Eu sou Laís Canguçu e a partir de agora você fica ligado comigo aqui. Hoje nós vamos bater um papo muito interessante sobre reorientação profissional. Todo mundo já passou por dúvidas na hora de escolher uma profissão, mas há pessoas que, mesmo após ter tomado um rumo na carreira ou já ter feito mesmo uma orientação profissional, começam a duvidar se escolheram a profissão certa. Em alguns casos, uma mudança de curso ou uma segunda graduação podem solucionar o problema. Porém, o processo de escolha de uma nova profissão não é tão fácil assim e exige cautela. E é aí que entra a reorientação profissional. E hoje quem vai falar sobre este assunto com a gente é a Natália Garcia, que é psicóloga e orientadora profissional. Natália, seja bem-vinda à Rádio UNAERP. Muito obrigada por aceitar a entrevista. Boa tarde. Natália, muito se fala em orientação profissional, em especial para adolescentes, né, que estão em fase pré-vestibular. Mas existem pessoas que já passaram, às vezes, até pelo processo de orientação profissional, né? E precisam realizar uma nova escolha, ou que já escolheram, né, também uma profissão. Quais fatores podem causar essa necessidade de mudança? É muito subjetiva essa pergunta, né? São inúmeros os fatores que podem levar uma pessoa a querer escolher uma nova profissão, uma nova carreira, né? A gente vê muito comum entre os jovens que são universitários a insatisfação com o curso que escolheram, né? Então, isso faz com que eles voltem ao processo de orientação profissional ou então busquem pela primeira vez uma orientação para poder escolher uma carreira da qual eles se sintam identificados. Porque a escolha de uma profissão ela é muito atrelada à nossa identidade, aquilo que a gente é, aquilo que a gente gosta. E em jovens adultos ou pessoas que já estão no mercado de trabalho, a gente vê uma procura muito grande por pessoas que não escolheram uma profissão, né? Que talvez foram escolhidas por uma profissão, acabaram se engajando em algum projeto e daí continuaram. Ou então por pessoas que não escolheram seus próprios projetos, foram pelos projetos dos pais, né? Porque os pais também têm uma influência muito grande nesse processo de escolha. Ou até mesmo pessoas que estão satisfeitas com a sua carreira, mas querem agregar novos afazeres. A gente vê isso em pessoas que querem uma mudança na carreira, né? Querem subir na carreira. Ou então pessoas que já estão aposentadas, que vão se desligar em algum momento daquela profissão, mas não querem continuar parados, né? Querem continuar trabalhando. Até pela questão socioeconômica que o nosso país vive, né? Que o salário de aposentadoria se torna muito baixo, né? O desemprego também é muito grande, então talvez a pessoa se forma e não tem lugar no mercado de trabalho. Então, todos esses fatores fazem com que a pessoa volte para buscar uma nova escolha. E acaba, às vezes, né, a pessoa, por mais que talvez já tenha passado pelo processo de orientação uma vez, às vezes precisa passar de novo, né? Sim, as escolhas da gente mudam, né? Então, a gente costuma dizer que o que você escolhe hoje não é permanente. E não tem problema você mudar. O que fica muito colocado para os adolescentes é que eles precisam escolher algo que eles nunca vão poder mudar. Algo pro resto da vida. Isso. E não é assim. Essa escolha pode te caber hoje, mas daqui 5 anos ela pode não te fazer mais sentido. E aí, então, é hora de mudar de novo. Não tem problema nenhum com isso. Tá certo. E o que uma pessoa ela tem que levar em consideração antes de tomar a decisão de mudar de área, assim? Tem alguns fatores que podem, às vezes, dificultar essa mudança, né? Talvez a pessoa já tenha uma carreira estável, como você falou aí, né? O que a pessoa tem que levar em consideração para ela mudar de área, assim? Que ela pode olhar e falar, não, eu preciso mudar de trabalho. É uma avaliação do mundo interno com o mundo externo, né? Se aquilo já não faz mais sentido, se você não se sente bem, não se sente satisfeito, é hora de fazer uma avaliação, né? Do quanto que isso vale a pena. Me vale a pena a estabilidade, me vale a pena viver insatisfeito tendo estabilidade. E aí a gente vai buscando meios para encontrar um equilíbrio, essa pessoa tomar uma decisão de, então, mudar de carreira. Muito legal isso, né? Fazer uma avaliação de quem eu sou e onde eu me encaixo. Isso. Muito bacana, né? E como que uma pessoa pode saber se ela precisa de ajuda psicológica nessa escolha profissional, nessa nova escolha profissional? É sempre bom a ajuda de um psicólogo, de um orientador profissional que vai te guiar para processos dos quais você não conhece. A orientação profissional ou a reorientação profissional, ela é muito ligada ao autoconhecimento. Então, para você fazer uma escolha, antes de mais nada, você precisa se conhecer de maneira não superficial. E um profissional, ele faz esse trabalho de guiar o orientando para se conhecer. A partir do momento que ele se conhece, ele consegue identificar o que ele gosta, o que
é próximo daquilo que faz parte da identidade dele, o que ele está disposto a fazer, o que não. Então, não tem bem uma receita mágica para decidir quando procurar um profissional. Sempre é bom procurar um profissional. Com certeza, que é uma pessoa que vai te auxiliar naquele processo, né? E Sim. talvez até em outras áreas da vida, né? Porque às vezes a pessoa, eu não sei se acontece muito, mas talvez a pessoa esteja associando pontos negativos da profissão. Na verdade, são pontos negativos, às vezes, de outras áreas da vida. O processo de orientação profissional, ele é muito importante exatamente por isso. No começo, a gente faz uma avaliação e a gente vai identificar se a demanda daquele paciente é realmente por uma escolha profissional nesse momento ou se é, talvez, para uma terapia. Porque existem várias questões do mundo interno que não são inerentes à escolha de uma profissão que interferem nisso. Então, se aquela pessoa tem uma demanda muito maior para a psicoterapia, primeiro ela precisa cuidar do mundo interno dela, para depois, então, ela ter solidificação, autoconhecimento suficiente para poder fazer uma escolha. Entendi. Muito interessante isso, com certeza. E, Natália, na semana passada, a ABOP, que é a Associação Brasileira de Orientação Profissional, divulgou um levantamento, né, sobre universidades que disponibilizam um serviço de orientação profissional de forma gratuita ou com preços simbólicos. Você acredita que as universidades estão se preocupando mais com essa questão de orientação profissional? Eu acredito que sim. A gente tem visto que tem surgido mais em universidades, até mesmo escolas de ensino médio estão começando a ofertar mais o serviço de orientação profissional ou reorientação profissional para facilitar a escolha desse adulto ou desse adolescente. Tem sido uma preocupação mais constante ultimamente. Aqui mesmo na UNAERP, nós temos, né, o curso de psicologia aqui da UNAERP disponibiliza também atendimento, né, tanto de orientação profissional como reorientação profissional até para os próprios alunos mesmo, né? Eu acho que, não sei, na sua opinião, você acha que talvez o mercado de trabalho, né, essa pressão que nós temos hoje em dia por conta de trabalho e outros compromissos, você acha que isso pode estar fazendo com que mais pessoas que tenham entrado no mercado de trabalho estejam buscando esse serviço? Com certeza, né? Os adolescentes, eles são forçados a fazer uma escolha muito jovens, né? Muito cedo. No momento em que eles ainda não têm maturidade para isso, né? Aquele momento onde ele ainda é criança, ainda não chegou a ser adulto, mas tem que ser, né? Vamos pensar, é criança para o pai para sair à noite, mas não é criança para escolher a carreira que ele vai seguir por um bom tempo da vida ou pelo resto da vida, né? Então, todo esse cenário contribui bastante para que hoje em dia eles busquem mais ajuda. E é importante que busquem, é importante que se possa perceber que tem onde se encontrar ajuda, que você não está sozinho para fazer essa escolha. É verdade, porque muitos jovens, né, precisam passar pelo processo de orientação profissional e pensam, nossa, só eu estou precisando passar por isso. Na verdade, tem muitos jovens, inclusive universitários, né, que passam por essa situação. Sim. E, Natália, como você falou, né, as pessoas elas precisam escolher uma profissão muito cedo, né? Então, essa questão dos pais, às vezes, colocarem uma profissão, isso coloca muita pressão sobre o adolescente. Talvez pelo fato dele não ser muito maduro ainda. Você acha que isso pode, assim, causar mesmo uma escolha errada de uma profissão? Com certeza. Pode ter uma influência negativa. Que a maturidade é algo que a gente precisa ter, né? Para poder justamente escolher, né, a profissão que a gente quer ter, né? E também se conhecer, né? Como você falou, Sim. essa questão do autoconhecimento. E, Natália, por que você acha que é tão difícil fazer essa escolha profissional? Você acha que é justamente por essa questão, às vezes, a pessoa pensar que ela tem que escolher uma profissão para a vida inteira, logo no colegial, e que tudo lá na frente tem que ser perfeito? Você acha que é difícil por conta disso, da pessoa chegar lá e pensar, nossa, eu fiz a escolha errada, eu devia passar por isso de novo, mas por que isso acontece comigo? Escolher implica viver um luto, né? Quando a gente escolhe, a gente deixa alguma coisa para trás. E o adolescente ou o jovem adulto que está entrando na universidade, ele precisa, nesse momento, começar a deixar as fantasias que ele tem para trás para começar a fazer escolhas maduras e conscientes. Então, é difícil você viver o luto no momento onde você está passando por uma fase de transição. Você está deixando de ter uma identidade para se identificar a uma nova, né? Você está deixando de ser adolescente
para ser adulto. Então, tudo é um período de transição. E o luto, ele é muito difícil de ser vivido. E quando você não tem a orientação adequada, é muito difícil você conseguir passar por essas fases, por essas transições e fazer uma escolha consciente e madura, né? Uhum, e com certeza. E também tem aquela questão de que quando o jovem está na escola, né, é algo teórico que ele aprende, né? Às vezes a pessoa pensa, nossa, eu sou bom em matemática, vou fazer engenharia. E aí, a hora que chega na prática, é algo muito mais difícil e a pessoa ela só conhece o lado teórico, né? Isso também causa um certo impacto, né? Sim, é aí que a orientação profissional entra para auxiliar. O jovem, ele precisa conhecer a realidade daquele curso, daquele mercado de trabalho, daquela profissão, para que então ele escolha uma profissão baseada no que ela é e não no que ele idealiza que ela seja. Quando você escolhe uma profissão baseado na idealização, naquilo que você imagina que seja, muito provavelmente você vai viver uma frustração, você não vai se identificar com aquilo depois, porque aquilo não era o real. E é importante salientar que não é porque você escolheu isso hoje que daqui 5 anos você não pode mudar. O ser humano vive em constante mudança, então, se daqui 5 anos essa profissão não te satisfaz mais, não é problema nenhum nisso, é hora de buscar uma coisa que vai te satisfazer. Muito legal. Muito obrigada, viu, Natália, pela sua entrevista, né? E hoje, então, eu conversei com a Natália Garcia, que é psicóloga e orientadora profissional. Se você não ouviu o bate-papo completo, nós temos a íntegra disponibilizada no Facebook da Rádio UNAERP, né, para você poder ouvir e curtir lá com a gente esse bate-papo muito interessante sobre orientação profissional e reorientação profissional, né? Eu sou Laís Canguçu e fico por aqui. Até a próxima. Visite a página da Rádio UNAERP, www.jornalismonaerp.com.br/Rádio UNAERP.